Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nessa semana, estudaremos algumas noções sobre lógica, algo fundamental para podermos nos expressar, comunicar matematicamente. Objetos matemáticos, como números, conjuntos, funções, eles não se apresentam de maneira imediata no mundo concreto. Eles são frutos de uma atividade matemática. E para exercer essa atividade, precisamos de uma linguagem que seja adequada e precisa. É aí que entra a lógica. Mas não é só sobre objetos matemáticos que podemos utilizar a lógica. Utilizamos para nos justificar cotidianamente, para argumentar, seja matematicamente ou não, e, mais ainda, para validar ou invalidar tais argumentos. Por exemplo, posso aqui questionar vocês. Por que vocês se matricularam no curso de licenciatura em matemática? Bom, cada um vai me responder justificando a partir do seu ponto de vista. Que era bom de matemática na escola, ou porque eu quero ensinar matemática. Bom, aqui nós vamos considerar uma parte da lógica que estuda a validade de argumentos como esse, mas segundo uma linguagem particular, a linguagem proposicional. Trata-se da lógica proposicional ou cálculo proposicional. Nesse contexto, afinal, o que é uma proposição? Definimos aqui proposição como uma sentença declarativa, que só pode ser verdadeira ou falsa. Mas afinal de contas, o que isso quer dizer? Vamos dar alguns exemplos para que isso fique um pouco mais fácil. 2 mais 3 igual a 10. Toda pessoa é mortal. Note que nessas duas sentenças estamos sempre declarando algo. E mais ainda, podemos discutir se são verdadeiras ou se são falsas. 2 mais 3 igual a 10 é uma proposição falsa. Toda pessoa é mortal é uma proposição verdadeira. Um dia, e espero que seja bem distante, todos nós vamos morrer. Bom, assim uma proposição ela assume um valor verdade. Ela pode ser verdadeira ou falsa. Agora, não são proposições sentenças como essas aqui, ó. Que legal! Faça as atividades. Quanto é 2 mais 3? Nenhuma dessas sentenças é uma proposição, porque não podemos atribuir um valor verdade. Também não são declarativas, né? Ó, que legal é uma sentença exclamativa. Faça as atividades, ela é imperativa. E quanto é 2 mais 3? É interrogativa. No estudo da lógica, podemos representar essas proposições por letras do alfabeto. Por exemplo, posso representar a seguinte proposição: inclusão social é um direito do indivíduo. Posso representar pela letra I. Na lógica clássica, temos 3 princípios fundamentais. O primeiro, e provavelmente o mais evidente, é o princípio da identidade. Toda proposição é idêntica a si mesma. O segundo princípio é o da não contradição, ou seja, uma proposição ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E, por fim, o princípio do terceiro excluído. Toda proposição ou é verdadeira ou é falsa. Não existe um terceiro valor que ela possa assumir. Considerando esses princípios, pensem sobre a seguinte sentença. Esta sentença não é uma proposição. Pensa um pouquinho. Chegamos aqui a um paradoxo lógico. Trata-se de uma sentença declarativa, mas não podemos verificar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Afinal, se for verdadeira, estamos afirmando que uma sentença declarativa verdadeira não é uma proposição. Mas se for falsa, estamos afirmando que uma sentença declarativa falsa não é uma proposição, o que nos leva a um paradoxo. Essa sentença, ela faz referência a si mesma. Então, pela própria estrutura binária da lógica clássica, proposicional, né? Ou seja, as proposições ou são verdadeiras ou são falsas, não vamos considerar paradoxos lógicos como proposições. Bom, agora já sabemos o que é uma proposição. Então, vamos expandir um pouquinho mais essa conversa.
Até aqui, lidamos com exemplos de proposições simples, em que elas são constituídas por apenas uma afirmação. Por exemplo, tal coisa é ou não é outra coisa. No entanto, nós podemos interligar duas ou mais proposições de modo a compor o que chamamos de proposições compostas. Vejamos alguns exemplos. O morcego é um mamífero e é um animal voador. Hoje faz sol ou faz chuva. Se A é uma letra, então ela faz parte do alfabeto. Os conjuntos A e B são iguais se e somente se A e B possuem exatamente os mesmos elementos. Esta piscina não é funda. E, ou, se, então, se e somente se, o não, eles são chamados de conectivos lógicos. Então, a seguir, nós vamos estudar um pouquinho de cada um deles. O primeiro será o conectivo e. Ao criar uma proposição composta utilizando o conectivo e, obtemos uma conjunção. Então, por exemplo, Daniel foi de trem e Angélica de táxi. Podemos separar essas proposições em duas simples. D, Daniel foi de trem, e A, Angélica foi de táxi. Utilizamos esse símbolo, que é similar a um acento circunflexo, para representar o conectivo e. Assim, podemos escrever a proposição inicial como D, o símbolo e A. Podemos expressar uma conjunção também por palavras como mas, no entanto, embora, e assim por diante. Ou seja, dizer que Daniel foi de trem e Angélica de táxi é equivalente, por exemplo, Daniel foi de trem, mas Angélica de táxi. Daniel foi de trem, no entanto, Angélica foi de táxi. Então, percebam que para que essa proposição, Daniel foi de trem, Angélica de táxi, ser verdadeira, é necessário que ambas as proposições simples sejam verdadeiras. Agora, utilizar o conectivo ou para interligar duas proposições. Agora nós obtemos uma disjunção. Por exemplo, o celular, ele é preto ou branco? Assim como anteriormente, podemos quebrar essa proposição da seguinte maneira. P, o celular é preto, B, o celular é branco. Nesse caso, ainda falta o conectivo ou. Ele será representado pelo símbolo que parece uma letra V, né? Mas não é, é só similar. Assim, essa proposição inicial ela pode ser escrita como P, o símbolo para ou, B. Algo importante de discutir ao falar de disjunção é que muitas vezes, assim, nas situações cotidianas, utilizamos a palavra ou no sentido de exclusão. Se você, né, fosse uma loja e a pessoa que te atendeu perguntasse, vai levar, né, pensando no celular, preto ou branco? Essa pessoa, o que ela espera? Que você escolha o aparelho de uma determinada cor. A escolha de um automaticamente exclui a escolha de outro. Mas você, depois de aprender sobre lógica proposicional, responderia sim. Deixar você pensar um pouquinho sobre isso. Já pensaram? Bom, na lógica proposicional não consideramos o ou exclusivo, consideramos somente o ou inclusivo. Nesse caso, o celular é preto ou branco? Se for preto, a proposição é verdadeira. Se for branco, também é verdadeira. O único jeito de ser falsa é se o celular não fosse nem preto nem branco. Agora, passemos agora ao uso de se então. Uma proposição composta que utiliza esse conectivo é denominada condicional. Se um número é natural, então ele possui sucessor. Separando cada proposição simples, N, por exemplo, A é um número natural. S, A possui um sucessor. Simbolicamente, escrevemos a condicional utilizando uma seta. N, essa seta, S. Ou utilizando setas com traço duplo, algo que é bastante comum na matemática. Chamamos de N de antecedente e S de consequente.
Bom, seguindo a ideia da condicional, temos também a bicondicional. Ela é bem familiar no estudo de matemática. Então, utilizando, nesse caso, o conectivo se e somente se. Mas vamos pensar aqui um exemplo um pouquinho fora da matemática. Por exemplo, um corpo celeste só será estrela se emitir luz própria. Mas agora você vai se perguntar, onde está o tal do C e somente C? Bom, essa formação C, somente C, ela é equivalente, né? Um corpo celeste é estrela, C e somente C, emitir luz própria. Bom, separando cada proposição simples, nós temos C, um corpo celeste é estrela. L, um corpo celeste emite luz própria. Então, simbolicamente, escrevemos a condicional como uma seta dupla, apontando em ambos os sentidos. E, assim como o caso da condicional, nós podemos escrever como uma seta dupla, né? C, seta dupla, L. Percebem que podemos entender a bicondicional como uma conjunção de duas condicionais. Uma delas expressa por C, seta, L, ou seja, um corpo celeste é uma estrela, então emite luz própria. E a outra, L, seta, C. Se um corpo celeste emite luz própria, então é uma estrela. Como dissemos antes, né, a bicondicional é uma conjunção de condicionais. Então ela será verdadeira quando ambas as condicionais forem verdadeiras. Né? Basta que uma delas seja falsa para que toda bicondicional seja falsa. Agora passaremos ao nosso último conectivo, o não. Ele produz uma proposição denominada negação. Então, na prática, esse conectivo ele não interliga duas ou mais proposições, ele nega certa proposição. Por exemplo, o IP não floresceu. Nesse caso, considerando a proposição F, por exemplo, o IP floresceu, a negação dela seria o IP não floresceu. E ela pode ser representada por esse símbolo aqui. É similar a um traço horizontal com um pequeno tracinho vertical aqui para baixo em seu final, né? Ficaria mais ou menos representado dessa maneira. Agora, algo interessante de perceber é que a negação tem o poder, digamos assim, de inverter o valor verdade de uma proposição. Se A é verdadeiro, então não A será falso e vice-versa. Bom, e com isso chegamos ao fim dessa videoaula. Na próxima, vamos utilizar esses mesmos conhecimentos para discutir proposições mais complexas, utilizando o que vamos chamar de tabelas verdade. Até lá!